Olá, meus queridos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui nos Tarefeiros. Tarefeiros é uma casa de cura e conscientização espiritual que não tem filiais, está localizado na cidade de São Paulo e nós temos tratamentos médicos espirituais como passes, evangelhos, apometria, desobsessão, centro cirúrgico, onde são realizadas as cirurgias espirituais. Importante lembrar que não existe corte físico, tá? A cirurgia espiritual é realizada no perispírito, ou seja, no corpo sutil de cada um dos participantes, dos assistidos na nossa casa. Nós recebemos pessoas de todas as religiões, pois a Casa dos Tarefeiros é uma casa de cura e conscientização, com base na doutrina espírita, nos fundamentos aqui de Allan Kardec. Nós temos diversos tratamentos espirituais como passes, apometria, desobsessão, trabalho especial do desamarro uma vez por mês, da prosperidade e o tratamento para doenças graves, que é o tratamento do câncer, que é uma vez por mês que acontece. Para você se informar sobre os atendimentos, sobre todo o trabalho dos tarefeiros, você pode entrar em contato nos telefones que aparecem no início ou no término do vídeo, agendar o seu tratamento e ficar muito bem, tá? Então, assim, se você já faz parte aqui da Casa dos Tarefeiros, continue os seus tratamentos. Agradecemos a sua participação e a sua colaboração. Se você ainda não conhece, só nos conhece aqui pela internet, venha nos conhecer, venha passar em um dos tratamentos e se beneficiar e sentir, né, ainda mais esse carinho e esse cuidado dessa fraternidade de auxílio e amor e amparo espiritual. Nós temos aqui no YouTube, nosso canal, ele tem o objetivo de trazer reflexões, o despertar da consciência, trazer temas do nosso cotidiano. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Thaís Pimenta, eu sou psicóloga e tarefeira. É muito importante a gente saber que todos os trabalhadores do Tarefeiros são pessoas voluntárias que têm muita disposição, amorosidade em lar, atuar e trabalhar, mas que num primeiro momento nós chegamos como assistidos e fomos cuidados e curados, cada um de alguma questão, seja no físico, seja na mente, ou seja em questões materiais também, porque a Casa dos Tarefeiros é uma casa muito completa que nos ajuda de maneira integral, física, material, mental e emocional. Material no sentido de cada um se apropriar e se auxiliar para que possa aí crescer e desenvolver habilidades ou recursos que precisa. Temos também doações, nós recebemos doações que são dirigidas a algumas instituições, algumas associações. Então, assim, o trabalho do Tarefeiros é um trabalho muito amplo e de muita amorosidade. E agora, a gente vai falar aqui nesse vídeo, nesse bate-papo hoje, nessa reflexão, justamente sobre o nosso progresso, nosso desenvolvimento moral. O que é isso de acordo com a doutrina espírita, que é toda a base estrutural da Casa dos Tarefeiros, o nosso processo de evolução enquanto seres humanos e o nosso processo individual, psíquico, orgânico, cerebral dentro dessas conexões. Então, o tema desse nosso bate-papo e dessa série que nós estamos iniciando a partir de hoje, a pedido da nossa dirigente, a Doroteia Ruiz, uma mulher de força, coragem, amorosidade, muita ação, nós vamos falar sobre o cérebro e a química espiritual, falando sobre o nosso desenvolvimento do cérebro, de acordo com André Luiz, que foi psicografado pelo Chico Xavier, que traz a estrutura cerebral como um castelo de 3 andares, onde a gente tem no primeiro andar a base, que é conectado aos nossos instintos, no andar intermediário a parte ligada ao desenvolvimento das nossas emoções, que está baseado no nosso sistema límbico, e no terceiro andar o cérebro superconsciente, que é justamente onde está desenvolvido o nosso senso de moral, de progresso, de espiritualidade, de empatia, de amor ao próximo e de serviço, de crescimento e evolução aqui
na nossa jornada na Terra. E para a gente falar aqui de química cerebral, eu trouxe algumas anotações que eu achei muito pertinente. A química cerebral são as nossas energias e pensamentos que moldam o nosso cérebro, e é essencial nós compreendermos esse progresso e esse funcionamento. Então, quando a gente compreende essa estrutura, isso nos ajuda a internalizar e a compreender as leis divinas, o que promove um crescimento espiritual, moral e psicológico. E aí, quando a gente fala de moral, nós estamos falando daquele senso que nós temos internalizado sobre o bem e o mal, sobre o certo e o errado. Isso vai se desenvolvendo, ou foi se desenvolvendo ao longo da humanidade, de acordo com experiências coletivas, experiências pessoais, familiares. Nós, enquanto seres humanos, nós fomos mudando e moldando esse conceito, né? E aí a moral, ela tá ligada a todos esses rastros, tá ligado, né, a nossa evolução, nosso progresso moral, as várias encarnações, as várias passagens que nós tivemos aqui na Terra, que foram moldando a nossa essência enquanto seres espirituais que passamos por experiência na matéria, para que a gente vá evoluindo nessa escala rumo ao progresso espiritual. Então é muito importante que a gente compreenda esse conceito de moral, que está ligada aos nossos comportamentos, às nossas ações, e aí entra a psicologia. Uma pessoa que ela tem uma compreensão, um conhecimento sobre a sua maneira de agir, de pensar, de sentir, alinhada a um senso de moral com uma espiritualidade equilibrada, é uma pessoa que ela tem um funcionamento químico espiritual em equilíbrio, em estado de bem-estar. Agora, quando essa pessoa ela não tem o conhecimento do seu funcionamento individual, do que são, ou ela não aplica, tá? As leis morais, no sentido de certo e errado, é aquela que dá um jeitinho, ninguém tá vendo, eu vou dar um jeitinho aqui, o outro não tá percebendo, ninguém viu, então eu vou fazer o que eu quero, não o que deveria ser feito, não o que é correto. Nós devemos ter, sempre quando a gente fala em moral e em esse senso do bem e do mal, nós não devemos fazer ao outro aquilo que a gente não gostaria que fizesse a nós. Então isso é um princípio básico e inteligente muito importante. Então, se eu não gosto que fale mal de mim, eu não vou falar mal do outro. Se eu não gosto de receber críticas, eu não vou criticar o outro. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com críticas. Não, eu só dei uma crítica construtiva. Construtiva para quem e por quê? Então, cuidado com críticas construtivas de quem não construiu nada. A gente precisa olhar e desconstruir crenças limitantes, que é através da punição, é através do castigo, é através de ações negativas que o outro vai aprender. Não é porque você passou por experiências difíceis, dolorosas, que o outro também tem que passar. Ou também não é porque o outro está passando por uma situação difícil e dolorosa que você vai lá e vai apontar um dedo como sendo rastro, como sendo uma consequência kármica ou mesmo um peso ligado à espiritualidade. O nosso senso moral nos diz que nós precisamos e a gente pode desenvolver esses valores quando nós atingimos, olha só, uma compreensão e um respeito de empatia mútua para com o outro. Então, eu vou oferecer ao outro aquilo que eu gostaria que fosse oferecido a mim. Mas para isso a gente precisa ter um mínimo de compreensão, um mínimo de entendimento da nossa dinâmica de funcionamento. Então, muitas vezes existem conflitos, dificuldades nas relações, porque não se tem uma comunicação, não se tem uma compreensão do que é meu, do que é do outro. As relações são muito emaranhadas, muito conflituosas. Então, se eu não sei aquilo que para mim faz sentido, me traz equilíbrio, me traz bem-estar,
muito provavelmente eu também não vou saber aquilo que me traz conflito, que me machuca, que me traz desequilíbrio. Então, o princípio básico do autoconhecimento, olha, não é porque eu gosto de tomar Coca-Cola que eu vou tomar Coca-Cola todos os dias, porque a Coca-Cola faz mal. Também não é porque a Coca-Cola faz mal que eu nunca vou tomar Coca-Cola ou refrigerante. Então, o que isso quer dizer? A gente precisa ter um ponto de equilíbrio. Então, para que a gente possa compreender e a gente evoluir, né? Falando aí sobre o nosso progresso moral, eu trouxe algumas anotações. Nós, enquanto seres humanos, nós vamos tomando as nossas decisões alinhadas com a moralidade. E isso reflete no nosso desenvolvimento espiritual positivo. Quando a gente compreende que as leis divinas, o que são as leis divinas? São as leis naturais, que segundo o livro dos Espíritos, onde está escrita a lei divina, está escrita na nossa consciência. Então nós, enquanto seres humanos, nós trazemos todas essas conexões interligadas, desde o átomo, né, até o desenvolvimento do anjo, ou seja, todo esse processo que nós vamos estar passando ao longo de uma trajetória evolutiva. Então, as leis divinas estão gravadas na consciência, também estão ligadas às leis naturais. Então, às vezes, um processo de destruição que está acontecendo num local, num país, é uma lei divina que está sendo aplicada. Dentro das leis divinas estão as leis de destruição, de renovação, de adoração, enfim, existem muitos conceitos e estruturações que nós podemos e devemos explorar. Mas para esse vídeo, o nosso início, né, dessa nova série sobre o funcionamento do cérebro e a química espiritual, para a gente poder fazer um resumo, é importante que a gente conheça pensamentos, comportamentos, ações. O que isso está ligado à nossa maneira de agir e ser? Isso está com base no nosso progresso moral, nós estamos alinhados, ativando a nossa terceira camada do cérebro, que quando ela é ativada, nós desenvolvemos virtudes como o amor, a humildade, a compaixão. Então, um trabalho de troca, de servir ao próximo, serve para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento espiritual, psicológico e moral. Olha que informação valiosa, o quanto nós podemos, através do conhecimento aliado, né, ao nosso Mestre Jesus, o quanto o conhecimento é libertador e renovador. Para a gente poder fechar, eu quero trazer uma reflexão que ao longo do desenvolvimento da nossa história, como que foi identificado que alguns seres humanos tinham melhor adaptação e sobrevivência. Aqueles que se importavam com o outro, aqueles que cuidavam uns dos outros, eles desenvolveram mecanismos comportamentais, estruturais e que afetaram a nossa estrutura cerebral de autocuidado, preservação da espécie e evolução. Ou seja, para a gente estar onde a gente está, foi passado por uma escala de evolução, e para a gente poder evoluir e ir para um outro degrau, a gente precisa ativar essa nossa terceira camada do cérebro superconsciente, que está ligada ao amor, à humildade, à compaixão para com o nosso próximo, mas também para conosco mesmo. E eu trago uma reflexão para essa semana com a frase, né? A mensagem de Jesus: vós deveis amar ao próximo como a si mesmo. Muitas pessoas não conseguem se amar, se aceitar, se acolher, desligar de vozes internas punitivas, e com isso ficam muito presas numa primeira camada do cérebro, né, que é a parte instintiva, o cérebro reptiliano, de ações de conflitos, de dificuldades, e o quanto isso pode estar ligado a processos obsessivos, a processos espirituais
de baixas energias e baixas vibrações. Bom, isso é assunto para um próximo vídeo. No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho disso, mas reflita essa semana, dê um pouco de amor, carinho e cuidado a você e fique muito bem. Tchau, tchau!